Fala galera, como é que tá todo mundo? Tudo bem? Né? Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, sempre é a mesma coisa. Eu nem sei mais o que dizer para quando vai começar um vídeo. É um saco esse negócio de começar vídeo, sabe? Porque até a gente pegar o ritmo do que vai dizer. Mas enfim, estamos nós aqui novamente para mais uma aula, né, na nossa disciplina de práticas integrativas em saúde. E hoje vocês já devem, a essa altura do campeonato, ter visto lá, né, os vídeos, visto e lido os textos sobre o TI lá, né, foi o último vídeo. Hoje, então, a gente vai entrar aqui na parte do texto que eu acho extremamente interessante aqui da Helena Campilha, né, que é o Yin e o Yang e os símbolos, né. Espero que vocês tenham lido o texto, né. Se não leram, né, parem o vídeo agora, vão lá, baixa o texto que está lá no SIGA, leia, né, porque é importante vocês lerem. Lembra, aqui o vídeo, né, aqui essa explanação é só uma parte, não dá para a gente pegar tudo em detalhe de tudo que está lá no texto, né, o texto sempre é melhor. Então, se vocês não leram o texto, leiam, né, e depois voltem aqui. Mas, partindo do princípio que vocês já leram o texto, né, então vamos explicar um pouquinho algumas coisas que estão apresentadas lá, e depois as dúvidas você já sabe, a gente tira lá quando a gente fizer o nosso encontro síncrono, né? Bom, antes de começar, o que eu efetivamente, né, o que eu queria dizer é o seguinte, que esse texto que vocês com certeza já leram, né, e vocês já devem ter observado, eu considero ele, eu não vou dizer talvez, eu acho que é o melhor texto, talvez até da disciplina. Eu acho que os textos do Capra também são bem interessantes. Mas é um texto, o livro como um todo, é um livro que eu considero extremamente essencial para uma pessoa que está tentando, que está pensando, que está querendo seguir aí depois uma carreira como terapeuta, né? Trabalhar como terapeuta, trabalhar aí na parte da clínica, principalmente se for aí para uma clínica voltada para esse campo aqui das práticas integrativas, né? Ou mesmo que seja para uma clínica, tipo uma clínica mesclando com atividades como a acupuntura, né? Ou até outras, né, práticas integrativas lá que são permitidas ao psicólogo, né, que vocês possam estar fazendo, ou mesmo alguém que vai seguir aí uma terapêutica, talvez não tão ortodoxa, né, mas voltada aí para as teorias psicanalíticas, por exemplo, né? Então esse livro que vocês leram, né, uma parte só, um texto, é esse livro aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês, apresentar ele, né? Não sei se eu não consigo ver como é que está o enquadramento, então não sei se está efetivamente pegando a capa toda, mas é um livrinho em capa dura aqui, muito bom. E eu recomendo fortemente, tá? Fortemente mesmo, esse livro aqui, A Psique e a Medicina Tradicional Chinesa, da Helena Campilha. Eu recomendo fortemente que vocês se aprofundem, caso efetivamente, né, vocês tenham interesse em trabalhar aí com terapêutica e tudo mais. Se aprofundem na leitura desse livro, porque ele é de longe, mas é de longe mesmo, eu acho o melhor livro que eu já li, né, relacionando esses aspectos aqui, tá, da medicina tradicional chinesa com aspectos relacionados a conceitos da psicanálise, basicamente, que é o Freud, Jung e o Reich, né? A Helena, né, eu fiz uma vez, eu escrevi uma resenha desse livro aqui dela, acho que foi lá para 2008, se não me engano, 2008, 2009, 2008, se não me engano, acho que foi publicada, não lembro qual revista aqui foi publicada, tá? E lembro que na época, quando eu fiz a resenha, eu elogiei muito e continuo elogiando, tá? Essa é uma autora que ela demonstra ter um profundo conhecimento em Freud, em psicanálise freudiana, um profundo conhecimento em Jung, né, e na teoria reichiana também, né, e, obviamente, na medicina tradicional chinesa, mais especificamente aqui na acupuntura. E ela, eu acho que ela é psiquiatra, tá? Eu até esqueci de olhar antes aqui, mas eu acho que ela é pós-graduada em psicologia analítica, médica, clínica geral, acupunturista, docente de acupuntura da medicina chinesa da AMBA, né, que é a Associação Médica Brasileira de Acupuntura. Ela fez um livro que eu acho um primor, tá? Esse livro aqui, que ela relaciona aspectos das teorias ocidentais voltadas a isso que a gente compreende como psiquismo, né, e aspectos da medicina chinesa mais ou menos tratam disso que a gente chama de psiquismo, porque na medicina chinesa não existe psiquismo, né? Não existe essa separação
mente e corpo, como a gente fez no Ocidente, como vocês já viram aí ao longo da disciplina, né? Então é até difícil fazer assim, uma relação entre os dois, mas ela faz essa relação entre esse elemento do psiquismo que basicamente vai estar caracterizado aí pela teoria psicanalítica, tanto do Freud, do Jung quanto do Reich, né, com esses elementos da medicina tradicional chinesa. E eu acho extremamente fantástico o modo como ela conseguiu relacionar, tá? Porque são textos que, quando você pega e lê, por exemplo, os textos de medicina chinesa, por mais que a gente, como sendo psicólogos, né, vocês vão ver aí algumas coisas que a gente vai explanar, a gente tem a facilidade para entender, às vezes, um contexto mais simbólico, um contexto mais não tão racional, vamos colocar assim, mas mesmo assim, sabe, é um pouco difícil às vezes você fazer umas pontes, e ela, nesse livro aqui, ela fez pontes excelentes. Então, de novo, né, quem tem interesse aí em seguir para esse campo terapêutico, eu recomendo profundamente. Esse livro está na biblioteca, tá? Eu mandei comprar, está lá na biblioteca. Vocês podem lá, depois que passar a pandemia e tudo mais, aí vocês podem ir lá e pegar lá na biblioteca e ler, tá? Ou se alguém for realmente aí, seguir para esse campo, compra o livro, que eu acho que é uma excelente aquisição, tá? A referência está lá no plano de ensino, vocês podem pegar lá a referência depois. Bom, gente, vamos lá, porque para variar, não vamos estender demais aí, senão a gente se perde. Estou cronometrando o tempo aqui, como sempre, a gente sabe que não vai fechar em 30 minutos, né? Mas tudo bem, vamos lá. Já estou até resignado com isso. Bom, como é que ela começa o texto, né? E aí vai ser bem interessante o modo como ela trabalha, porque vocês devem ter observado lá na leitura do texto que ela não cai direto logo falando sobre o Yin, o Yang, os 5 elementos, os símbolos. Ela não fala sobre isso, né? Pelo menos não no começo. Como é que ela começa o texto? Ela começa o texto basicamente dando uma introdução sobre o simbolismo, que aí se aplica a qualquer teoria, tanto a teorias ocidentais quanto a teorias orientais, né? Tanto a psicanálise, a psicologia analítica, como até mesmo a medicina tradicional chinesa, né? Então ela começa falando sobre o símbolo, sobre o simbolismo. O que é o símbolo, né? Por que ela vai fazer essa introdução começando por aí pelo símbolo? Porque ela vai lá na frente, como vocês já devem ter visto, ela vai chegar lá no final e vai dizer, olha, eu estou falando tudo isso daqui porque a medicina tradicional chinesa, ela é simbólica, ela não é racional, como é a medicina chinesa, como a medicina ocidental, como não nem vou falar da medicina, como é a ideia de saúde no Ocidente, que é um conceito de saúde que passa muito mais pela racionalidade do que pelo simbolismo, né? Dentro dos nossos campos de saúde, quem vai estar mais próximo do simbolismo é justamente a psicanálise. Por isso que ela vai até fazer essa ponte bem próxima aí com as teorias psicanalíticas, né? Então ela vai começar a falar sobre o símbolo justamente para dizer isso, para dizer, olha, se você amanhã depois está pensando em trabalhar com uma prática desse tipo, saiba que a sua forma de pensar vai ter que ser alterada, né? Você não vai poder continuar pensando como um ocidental. Você não vai poder continuar pensando de uma forma racional, lógico-formal, como é o pensamento, vamos dizer assim, aristotélico cartesiano, né, que vai chegar até a gente. Você tem que pensar de uma outra forma, de uma forma mais holística, de uma forma mais simbólica, que está muito mais próximo dentro da nossa cultura, dentro do nosso padrão, daquela forma de pensar psicanalítica, né? A forma de pensar da psicologia junguiana. Então, para nós, de novo, para nós psicólogos, né, que temos formação na área de psicologia, torna-se fácil fazer esse link, porque a gente já tem a base aí dessas teorias. Mas, para quem não tem, né, ela faz esse link aí, até porque esse livro não foi escrito especificamente para estudantes ou profissionais da psicologia, né? Mas enfim, vamos lá. Então o que ela começa falando lá no texto? Ela vai dizer assim, que o símbolo ele é a representação de algo, né? É mais do que o próprio objeto visível e palpável, né? Pois inclui sentidos ocultos associados àquilo que está representado. O símbolo une diversos sentidos em uma só expressão, né? Então, é o exemplo aqui, só para ilustrar, de uma aliança. O que é uma aliança? É um anel, mas não é um anel, né? Ela é um símbolo. Ela é um símbolo de uma coisa muito maior, coisas ocultas que estão além, né, de um pedaço de metal circular que você enfia no dedo, né? Tá muito além do que simplesmente uma joia, né? Ela é uma joia também, né? Ela é ouro, tal, ela tem um valor em si, até vou dizer assim, financeiro, podemos colocar assim. Mas o valor da aliança é muito mais profundo, né? Tem sentidos, como ela fala aqui, sentidos muito mais ocultos associados ao que é representado ali, um anelzinho no dedo, né? Do que especificamente aquilo que a gente vê num primeiro momento,
né? Então, quando você olha para uma aliança, o que você vê quando você olha para uma aliança? Você não vê um anel, né? Quando você olha para uma aliança, você não vê um anel, você vê um compromisso, né? Você vê um símbolo de um compromisso, você vê um símbolo de um compromisso pautado no respeito, na honestidade, na lealdade, no companheirismo, né? Enfim, tudo que um casamento abarca, ou deveria abarcar, pelo menos, né? Engloba ou deveria englobar, né? Pelo menos. Então veja que quando você olha para esse objeto, né? Que ele é um objeto, ele é um pedaço de metal dourado, de ouro, né? Numa forma circular que você coloca no dedo, um anel, mas ele não é apenas isso. Né? Ele fala muito mais do que isso. Se eu estou numa festa lá, estou lá bebendo com os meus amigos, tal, de repente eu vejo uma menininha lá, nossa, que gatinha, né? Opa, vou chegar nela lá, tal. Aí quando eu estou indo lá, pego uma cerveja, eu vou lá falar com a menininha, quando eu olho na mão dela, se eu vejo um anelzinho dourado, né? Na mão esquerda, principalmente, isso já está falando para mim uma coisa. Ou deveria falar, pelo menos, né? Os rapazes aí, fique esperto, né? Fique esperto. Você sabe o que acontece com quem se mete com mulher casada, né? Então, tá dado o recado, né? Então, assim, aquilo ali já tá falando uma coisa para mim, já tá dizendo alguma coisa para mim, para muito além, né? Do que um simples adorno no dedo, né? Tá falando para mim, olha, essa mulher é interditada para você não pode, né? Ou pelo menos não deveria, né? Não deveria ir até um certo grau de relação com ela, ou então um certo grau de proximidade, um certo grau de amizade, vamos colocar assim, né? Então, o símbolo, ele oculta, ou melhor, de certo modo, ele revela, né, muitas coisas que estão ocultas naquele quadro, naquele cenário, né? Então, quando eu olho para uma mulher, por mais bonita que eu acho, por mais sensual, atrativa, que eu olho para ela e me interesso por ela, a partir do momento que eu olho para o dedo e vejo que esse anelzinho tá ali no dedo certo, né? Vamos dizer assim, ou no dedo errado, né? Aí depende de cada um. Você já olha e você já tem uma compreensão muito maior, uma compreensão muito mais ampla de quem é aquela pessoa e do tipo de relações que você deve estabelecer com ela, né? Então veja, isso é o símbolo. É uma coisa pequena, uma coisa que está ali, que fala muito mais do que especificamente aquilo que mostra, né? Então, interpretar o símbolo é como interpretar um sonho, né? Ela vai colocar. Então, é óbvio, é isso, né? A hora que eu olho para um anel no dedo de uma moça, eu digo assim, opa, né? Eu tenho que interpretar esse sinal, né? E eu interpreto como não vou dar uma cantada nela, porque isso pode ter consequências ruins para mim no futuro, né? Principalmente se ela for casada com um traficante, mas enfim, né? Piadas à parte, né? É isso, é como interpretar o sonho. Você pega uma parte, né? Lembra de como Freud faz a interpretação do sonho? Você pega uma parte daquele contexto ali, observa aquele contexto ali e você consegue ter uma visão mais ampla daquele fenômeno, daquela coisa com a qual você está se relacionando, né? Então é como interpretar o sonho, ou uma obra de arte, mesma coisa, né? Depende muito de quem interpreta, né? Sou eu que tenho uma criação mais religiosa, que eu vou olhar para alguém com aliança e vou ter um tipo de comportamento, ou alguém que tem uma criação mais frouxa que vai olhar e dizer, né? É mais gostoso assim, né? Mais saboroso assim, né? Então vai depender muito da pessoa que interpreta e do grau de impacto que esse símbolo tem no coletivo, no contexto que a gente está inserido, né? É muito diferente, de repente, eu me interessar por uma mulher dentro de uma igreja e ver que ela está com um anel, ou às vezes uma mulher numa barrada sozinha com as amigas dela, sei lá, com um anel. O contexto onde aquilo ali vai aparecer também vai influenciar o modo como eu vou me relacionar com aquilo que o símbolo está revelando, né? Então, assim, o símbolo ele vai depender muito também, tá? E aí isso que ela vai colocar de uma dimensão individual, de uma dimensão coletiva. Aí eu trouxe aqui esse como exemplo de um símbolo, né? Vocês devem estar vendo aqui, vocês estão observando que isso aqui é uma pomba, né? Uma pombinha branca aqui com um raminho aqui no bico, né? Não sei se vocês sabem, provavelmente não, ou alguns já devem saber, mas não dá para ver aqui direitinho na escrita, né? Essa aqui foi a pomba pintada pelo Picasso, né? Pela ocasião do primeiro Congresso Mundial da Paz, né? Que era um congresso que foi promovido pelo Partido Comunista, não vou lembrar qual foi o ano, né? Foi bem pós a Segunda Guerra Mundial, né? E essa história é engraçada porque, por exemplo, que aí, né, na ocasião, os membros lá do Partido Comunista pediram, e Picasso tinha se filiado ao partido, pediram para que o Picasso pintasse um símbolo para representar, né, o evento. Né, aquele evento que ia ser lá o congresso, tal, precisamos de uma logo, né? Então, você pode fazer para nós, Picasso, tal, né? Aí o Picasso, não, eu faço. Aí o que aconteceu? O Picasso
quem conhece um pouco da história do Picasso, ele é extremamente narcisista, né? Extremamente egocêntrico ali e tal, né? E aí, nessa ocasião, tinha nascido a filha dele, a Paloma, acho que foi a primeira filha dele, né? Que foi batizada com Paloma. E Paloma, em espanhol, significa pomba, né? Então, em homenagem à filha dele, ele desenhou uma pomba, né? Porque a Paloma, né? Que tinha nascido. E aí colocou lá, né? E aí todo mundo adorou, nossa, que fantástico, não sei o que, blá, 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 blá. E aí virou, né, o símbolo lá do Congresso e depois se transformou no que hoje todos vocês, por exemplo, já devem ter tido essa percepção, ou já devem ter tido essa ideia da a pomba da paz, né? Uma pomba branca que simboliza a paz, né? Então, veja de onde é que veio isso, né? É um símbolo coletivo, hoje é um símbolo coletivo, né? Mas que saiu de um contexto individual, de um contexto ali de um indivíduo que, por uma questão até pessoal, colocou esse símbolo lá e esse símbolo foi aceito, abarcado por um grande número de pessoas, né? A tal ponto que ele se torna efetivamente hoje um símbolo coletivo. Hoje, quando você quer representar a paz, por exemplo, você coloca uma pombinha branca, né? É até um outro detalhe que é curioso, né? Porque a pomba branca, ela também representa, no caso do cristianismo, a esperança, né? Que foi Noé, né? Quando baixou lá o dilúvio, ele solta a pomba, né? A pomba vai, ela volta com um ramo, né, no bico, então ela representa a esperança, a renovação, né? E aí o Picasso ele brincava assim, né? Ele dizia assim, o pessoal lá do comunismo lá, né, que é todo mundo ateu, né? Eles não estão nem sacando, né? Mas tipo, você sacaneei o pessoal, né? Falou assim, tá todo mundo venerando um símbolo cristão sem saber, né? Tipo, se você é ateu, mas você tá lá curtindo um símbolo do cristianismo, né? Ele não fez de propósito isso, né? Ele fez realmente, no caso lá, para homenagear a filha, mas casualmente casou, né? Que a pomba, né? Também é um símbolo dentro do cristianismo. Inclusive é uma das representações do Espírito Santo, é uma pomba, né? Uma pomba branca e tal. Então ele colocou, tá vendo como é engraçado, né? Como um símbolo, inclusive, que tem um contexto que de modo geral, alguém que é filiado ao Partido Comunista, por exemplo, jamais louvaria ou cultuaria, que é um símbolo que tem uma representação religiosa, né, e todo comunista, via de regra, né, ele vai ter ali um contexto ateu, né, mas esse símbolo tirado do sentido religioso e colocado ali no sentido de paz mais amplo, ele passa a cultuar esse mesmo símbolo, que é basicamente a mesma coisa, né? Então é curioso como isso ocorreu e como isso ocorre, né? Então aqui, ó, é a dimensão coletiva do símbolo, porque independentemente de ser um símbolo cristão ou comunista ou ateu ou o que seja, né? A pomba ela vai estar remetendo a isso, a essa noção de paz, de liberdade, de esperança, né? Que a gente traz até hoje, né? Enfim, vamos lá que senão o tempo passa. Bom, então, o simbolismo é a arte de pensar usando imagens, ela vai colocar. Então, o que é o simbolismo? O simbolismo é a arte de pensar. Mas pensar não é coisa de raciocínio? Para eu pensar não tem que raciocinar, não é cognitivo, né? Não tem que raciocinar sobre. Não, nem todo pensamento é razão, é racional. A gente pode ter o pensamento por imagens, que é o pensamento simbólico, né? É o que, por exemplo, acontece nos sonhos, né? Onde imagens contendo símbolos de uma realidade interna, ou seja, inconsciente, buscam contato com o mundo externo, com uma realidade externa, né? Então, sempre que a gente tem uma comunicação com o inconsciente, vocês já devem ter visto isso, percebido isso até mesmo em vocês, né? A comunicação com o inconsciente nunca, obviamente, vai ser racional. É óbvio que ela não vai ser racional, porque se ela fosse racional, ela seria consciente, né? Seria da consciência. Então, toda comunicação com o inconsciente é sempre uma comunicação simbólica, é sempre uma comunicação via imagens, né? Por isso que quando você sonha com cenas, né? Você não sonha com textos, com conceitos, né? Ou alguém aqui teve já um sonho conceitual, né? Um sonho racional. Você nunca tem um sonho racional, o sonho é completamente caótico e cheio de profusão de cenas, né, de imagens. Então, uma característica marcante do símbolo é que ele abarca a totalidade, né? O símbolo abarca a totalidade. Lembra lá da aliança, né? Um pequeno anelzinho ali no dedo, ele abarca todo um contexto muito maior, que para quem sabe interpretar o símbolo, para quem sabe olhar e ler aquele símbolo, sabe todo o significado que tem por trás dele, né? Sei lá, um aborígene australiano que nunca teve contato com uma pessoa ocidental, ele vai, sem olhar uma mulher com um anel no dedo, ele vai olhar aqui e vai achar que é um enfeite, né? Ele não tem capacidade, ele não tem contato, não tem conhecimento suficiente para interpretar aquele símbolo. Mas eu, que sou um cidadão ocidental, né, vindo de uma tradição europeia,
que tenho já dentro da minha cultura a condição de interpretar aquele símbolo. A hora que eu vejo a aliança no dedo de uma moça, eu já entendi o que tem por trás de tudo aquilo, né? Então ele abarca a totalidade, né? Mesmo sendo apenas um fragmento do todo, né? A aliança é uma parte, né, de todo aquele ritual do casamento. Você vai lá, coloca... Ela é uma parte de todo o contexto do que é um casamento, mas naquela partezinha você consegue ver o todo, né? Por isso a abordagem simbólica é tão atual, né? Lembra lá dos textos do Capra, né? Porque ela representa um padrão holístico. Lembra? O pensamento atual do novo paradigma é holístico, né? Tá aqui, o que caracteriza o paradigma do pensamento atual. E aí eu trouxe aqui só uma imagem que é para mostrar para vocês. Eu não sei que às vezes eu falo, é um fractal, é holístico, é um holograma. E às vezes eu não sei se vocês pegaram o que significa, ou conseguem ter uma dimensão do que é efetivamente um fractal. E aí eu consegui achar essa imagem aqui, e ela representa bem o que é um fractal. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó, se vocês pegarem aqui, isso aqui é um triângulo de Pitágoras, né? Um triângulo retângulo. Então, o que ele tem aqui? Tem um quadrado e forma um triângulo aqui, ó. Vocês podem ver que essa imagem que é formada por esses 3 quadrados que vão resultar nesse triângulo, essa imagem aqui é essa mesma imagem que está aqui, só que menor, né? Que é a mesma que está aqui, só que menor, que é a mesma que está aqui, só que menor, que é a mesma que está aqui, só que menor, que é a mesma que está aqui, só que menor, que é a mesma que está aqui, só que menor, que aqui, que aqui, que aqui, que aqui. Ela vai diminuindo, mas todas as dimensões dessa árvore, essa aqui seria, por exemplo, uma árvore desenhada por um tipo de computador, né, uma imagem computacional feita com base num fractal, é isso aqui, ó, né? Esse desenho do que seria uma árvore, por exemplo, se você for lá na pecinha menorzinha do desenho e você pegar aquela partezinha, aquela ali tá a árvore inteira, que é a base da árvore, essa aqui, ó. A base de todo o desenho é a união desses 3 quadrados aqui, né, que vão formar esse triângulo. Isso é um fractal, tá? Qualquer parte que vocês pegarem de qualquer lugar aqui, vocês vão encontrar a base que forma o todo. Então, uma parte, olhando uma parte, compreendendo uma parte, vocês vão compreender o todo. Isso é o que a gente chama de fractal, né? E aí vocês vão reparar que esse tipo de visão que hoje a gente chama de fractal, no passado você tinha que são representações alquímicas, tá? São desenhos alquimistas, né, alquímicos, onde no passado se falava que é o microcosmos do macrocosmos. Era essa a linguagem que era utilizada, por exemplo, na alquimia, né? E era representada como? Geralmente é representada aqui, ó, com um homem de braços abertos, né? Às vezes colocado dentro de uma coisa que seria tipo um mapa do céu, né? Tá aqui o Sol, a Lua, né? E as estrelas. E isso aqui vai ter uma dimensão simbólica demonstrando que o homem é uma parte do universo, mas que não é diferente do universo. Ele é a mesma coisa que um fractalzinho aqui, ó, tá? Então veja que essa ideia que a gente tem hoje de fractal, você já encontrava na alquimia. Isso aqui é uma outra representação alquímica, tá? Que tem um sentido mais amplo, que eu não vou entrar aqui agora, porque já deu 20 minutos já, né? Que é a questão da quadratura do círculo, né? Que eu não vou entrar nesse aspecto agora. Isso aí já seria para falar sobre alquimia mesmo, né? Que foi também representado aqui pelo famoso Leonardo da Vinci, né? No Homem de Da Vinci, que está aqui, né? O homem, né? Desenhado nas dimensões corretas, que tem a ver com essa relação entre o quadrado, que vocês podem ver aqui, ó, né? Que está aqui o quadrado, e o círculo, que está aqui, ó, né? Então é uma representação que o Da Vinci também fez em relação a isso, do que o homem é um microcosmos do macrocosmos colocado dentro de um universo mais amplo, tá? Então é isso que é o símbolo, né? Então basicamente é como se eu dissesse assim: todas as vezes que eu olho para uma pessoa, que eu olho para um indivíduo, eu estou olhando o universo, né? Porque o homem é isso aqui, ó, essa pequena partezinha aqui que compõe esse todo aqui maior. Então a hora que eu compreender, né, o que é o indivíduo, eu consigo compreender todo o sentido das coisas, né? Porque aí vocês conseguem entender agora por que lá você vai encontrar, por exemplo, entre os gregos lá, né, os 7 sábios da Grécia lá, né, lá no templo de Apolo, conhece-te a ti mesmo que conhecerás os deuses e o universo. É isso, né? Conhece-te a ti mesmo, essa é a base. Se você conhecer, se você compreender como você funciona, você compreende os deuses e o universo, né? Não fui eu que falei isso, estava lá no templo de Apolo, né? E o que é isso, basicamente? A não ser do que um pensamento holográfico, né? Do que um pensamento que hoje a gente vai chamar de um pensamento com base em fractais e tudo mais, né? Um holístico, que a gente vai chamar, né? Então essa ideia de que se você compreender a você compreende o universo, ou se você mudar a você muda a sociedade, né? Lembra que eu falei
uns vídeos atrás aí, até uma do Capra, né? Você está insatisfeito com o país que você vive, com o mundo que você vive. Então tem que fazer uma revolução para a gente mudar, para tirar o governo. Não, cara, não faz isso. Se você quer mudar o mundo, muda você. Arruma a tua cama primeiro, né? Antes, né? Até aquele psicólogo canadense, não esqueci o nome do cara agora, que ele fala, você quer salvar o mundo? Então antes de você salvar o mundo, arruma a sua cama, né? Muda você, porque a hora que você mudar você primeiro, você tem condições de alterar o universo, porque você é um fractal, né? Mas enfim, já falei muito sobre isso em outros vídeos, não vou ficar repetindo, né? Então aqui, ó, assim o símbolo se comporta como um holograma, né? É isso, o símbolo é essa pequena parte que vai mostrar o todo. Isso aqui é um exemplo de um holograma, tá? Se vocês nunca viram, acho que vocês já sabem o que é um holograma, vocês já viram, né, um holograma. Mas esse aqui eu não sei como é que funciona direito o holograma ainda, tá? Eu já vi alguns vídeos, tá? Mas ainda não entendo bem como é que funciona o holograma. Mas é isso aqui, ó, tá? Onde cada partezinha aqui desse elefante, isso aqui é uma imagem, né, luminosa, né, você vai ter, em cada partezinha você tem um todo, né, e na verdade é só luz, né, não existe o elefante de verdade aqui. Isso aqui foi de um show no Japão, tá, que eles fizeram lá, um circo que substituiu animais de verdade por animais holográficos, né. Então, um holograma onde a partir de uma imagem se pode reconstituir o todo, né? O que se acredita que seja a forma, ela vai colocar, né? Como a forma como as informações são distribuídas no cérebro, né? Como hologramas. Uma pequena parte pode recriar o todo, né? E ela está falando um pouco sobre o que se acredita, que ela faz uma junção aí com a neurologia, né? Junto com a psicanálise. Ela vai falar assim, a gente acredita hoje nos estudos mais avançados aí quando ela escreveu esse livro, que o cérebro se comporta desse modo, né? Que a memória, por exemplo, no cérebro se comporta desse modo, no modo holográfico. Então, não está num lugar específico no cérebro, ela está espalhada, né, pelo sistema nervoso ali. Qualquer parte você consegue reconstruir o todo, né? Então, assim, os símbolos, eles apresentam uma dupla natureza, pois ao mesmo tempo que remete a um significado externo compartilhado por todo mundo, né, também conduzem o indivíduo em contato com o interno, com um aspecto do seu inconsciente, né, que são projetados num holograma coletivo. E aí vocês vão entender, por exemplo, por que alguns símbolos, eles volta e meia retornam, né? Porque aquilo ali é um símbolo muito forte que fala da natureza humana. Aí eu trouxe aqui um exemplo bem básico, tá? Só para vocês verem, a gente tem vários. O exemplo da Trindade, o exemplo da serpente, tá? São exemplos, são símbolos que você vai encontrar em todas as culturas, várias culturas vão esse símbolo. E quem vai explorar muito isso é o Jung, né? Mas eu trouxe aqui um exemplo bem fácil para vocês entenderem dentro da nossa cultura, né, da nossa tradição ocidental, que é o símbolo da águia, né? Você vai ter aqui a águia romana, né, a águia do Império Romano, aqui a águia do nazismo, que tentou se transformar no Império Nazista, não chegou a virar um império, né? E aqui a águia americana, né, por exemplo, que tem o Império Americano, que também não é um império, né, mas dá para entender, né? Veja, todas essas três culturas, ou todas as culturas que se sobressaem, ou que querem se sobressair, ou que tentam se sobressair, elas efetivamente, o símbolo da águia vem, o símbolo da águia aparece. Por que o símbolo da águia aparece? Por que esse holograma coletivo aparece? O que a águia simboliza para nós ocidentais, né? A águia, basicamente, ela vai representar o quê? Ela vai representar força, poder, capacidade de visão, né? A águia voa alta, ela vem de cima, né? Liberdade, né? Então, veja, todos esses são valores que essas culturas aqui buscaram para os seus elementos, para os seus indivíduos, óbvio, né? Não para os indivíduos dos povos conquistados por eles, né? Mas dos indivíduos do seu povo, né? Então, todo mundo do meu povo, todo romano, né, todo nazista, todo americano, quando ele olha para a águia, ele se identifica, ele se vê nesse símbolo, ele se reconhece nesse símbolo. Por quê? Porque ela tem valores que são muito atrativos para nós. A liberdade, né, o foco, né, a força, né, a independência. Veja que são valores, são conceitos que para nós ocidentais são muito valorizados, são muito caros, né? Talvez hoje, muito por conta do nazismo, o símbolo da águia tenha ganhado uma conotação ruim. Se vocês lembrarem, eu tenho aqui, ó. Não é esse aqui. Deixa eu ver se. Aqui, ó, peraí. Aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Se vocês, talvez vocês não saibam, mas o primeiro símbolo da nossa universidade era uma águia. Tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Que era na verdade uma arpia, né? Vocês estão vendo alguma semelhança entre a cabeça dessa arpia e a cabeça dessa águia aqui, né? Então veja, quando esse primeiro símbolo aqui foi criado na nossa universidade,
Eu adorei, achei o máximo, de porra, uma harpa, que massa, que bacana e tal. Mas teve muita gente que chiou, meu Deus, né? Parece os nazistas. Então veja, pegou mal, né? Tipo assim, o nazismo, de certo modo, queimou tanto o símbolo da águia que hoje em dia a gente já evita um pouco. Tá vendo como aspectos também externos podem fazer os símbolos mudarem, tá? Isso também acontece, né? Então hoje, para nós no Ocidente, o desenho, principalmente da águia, esse desenho nesse formato aqui, ó, para nós já não pega tão bem. Mas eu acho que, dependendo do contexto, dependendo da situação, ou do que seja, para nós ainda usar o símbolo da águia, o símbolo do leão, por exemplo, o símbolo do jaguar, né, a onça, né, são símbolos que ainda são muito fortes na nossa cultura, no nosso inconsciente coletivo, né? Então veja, por que eles são extremamente fortes para nós? Porque eles são hologramas projetados no externo, onde todo mundo compartilha daquela imagem, né, mas que remete a conteúdos do nosso inconsciente individual, conteúdos que a gente deseja, né, conteúdos que a gente quer manifestar, que a gente busca manifestar. E quando a gente olha para o símbolo, quando a gente entra em contato com o símbolo, a gente tenta se remeter àqueles atributos que são colocados ali ao símbolo, tá? Então essa relação, ela é constante. O Jung vai buscar, vai mostrar isso com muita intensidade, né? Então, como está aqui, né, a comunicação com o inconsciente, né, individual ou coletiva, então, aí remetendo ao Jung, né, tanto o inconsciente individual quanto o inconsciente coletivo, é sempre simbólica, né? Por isso que a gente vai usar, vai sempre querer símbolos, né, símbolos para se remeter quem nós somos, como nós somos, o que nós fazemos. Sempre a gente vai tentar colocar um desenho, né, para ser interpretado logo pelo nosso inconsciente, a gente se identifica com aquilo, né? Então que a autora considera, no caso a Helena, né, que que o modo primordial de funcionamento da mente é sempre por imagens. E é claro, é inconsciente, o inconsciente sempre trabalha por imagens, né? Somente depois de formada a imagem é que se pode abstrair para o seu significado. Então ela vai falar assim, ó, se vocês forem pegar, né, se vocês lembrarem, ela coloca isso lá no texto, né, o entendimento, nós ocidentais somos levados a pensar que a gente primeiro tem um conceito, né? Então eu quero uma universidade que seja arrojada, que seja forte, que seja, né, com uma visão de longo alcance, igual o Thundercat, né? Então eu vou colocar uma águia como símbolo, né? Então é por isso, eu quero uma universidade com essas características, então eu vou colocar uma águia como símbolo, né? A Helena vai dizer, não, é o contrário, você não percebeu. Na verdade, a primeira coisa que você coloca é o símbolo, a primeira coisa que você coloca é a imagem, e depois você vai buscar os conceitos para aquela imagem, né? Porque ela vai dizer, aí tanto individual, né, quanto coletivamente, mas pensa lá pro individual, a gente quando era lá uma criancinha de alguns meses, de alguns dias de idade, a nossa relação com o mundo era toda visual, basicamente, né, por imagens. E a nossa forma de entender o mundo era, antes de tudo, por imagens. A linguagem falada, e sobretudo a linguagem lógica, vai vir muito depois. Você vai começar a falar lá com 2 anos, né? Você vai começar a associar conceitos lá com 2, 3 anos de idade. Nesse tempo, nesse começo todo, toda a tua forma de se relacionar com o mundo era por imagens, né? E aí, consequentemente, isso vai dar uma marca muito forte no indivíduo que vai ser projetado no coletivo, né? E aí, por isso que você vai encontrar, de novo, né, se remetendo um pouquinho ao Jung aqui, símbolos que são muito comuns em várias culturas completamente diferentes, culturas que nunca tiveram contatos umas com as outras, mas que acabam reproduzindo símbolos praticamente iguais, ou pelo menos muito semelhantes, que é o caso da mandala, que está aqui, ó, né, que é um símbolo, uma forma simbólica que o Jung vai explorar muito para dizer, olha, a representação da mandala, ela é um mapa para o inconsciente, né? Ela representa um modo de você acessar o inconsciente, né? Bom, já deu meia hora, não vou entrar muito nisso aqui, mas só para vocês verem como isso é no mínimo curioso, né? Isso aqui são 3 tipos de mandalas e 3 culturas bem diferentes. Isso aqui é uma mandala feita por índios norte-americanos, tá? Eu não sei dizer qual é a etnia, né? Não sei se são Cherokees, Apaches, eu não sei qual é, mas é uma mandala de índios norte-americanos. Essa daqui é uma mandala feita por tibetanos, e essa daqui é um vitral da Catedral do Chartres na França, né? Então veja, uma civilização americana, uma civilização oriental e uma civilização europeia, né? Em momentos históricos também diferentes. Idade Média, essa daqui, sei lá, Idade Clássica e essa aqui provavelmente
sei lá, período moderno, né? Não sei, provavelmente. Né? Então veja, são épocas diferentes, geograficamente diferentes, mas na hora de se remeter a alguma coisa relacionada, por exemplo, à divindade, você vai ter esse modelo de redondo, do círculo da mandala, que vai ser, né, segundo aí o Jung, uma forma tanto para o inconsciente coletivo quanto para o indivíduo acessar aí os aspectos mais profundos do seu inconsciente. Bom, vamos lá. Bom, aí ela vai fazer a divisão, a separação, né, entre o pensamento ocidental e o pensamento oriental. Ela vai dizer assim, ó, pensar simbolicamente é mais difícil para o ocidental, né? Nós treinamos muito o nosso lado lógico-racional. Acostumada, tá aqui, o pensamento lógico cartesiano, né? Foi aquilo que eu falei. Vocês aqui na universidade, por exemplo, né, vão ter disciplinas e disciplinas e disciplinas que vai ser exigido de vocês o pensamento lógico, o pensamento formal, o pensamento matemático, né? Mas vocês não vão ter nenhuma disciplina, por exemplo, para trabalhar a criatividade, né? Vocês não vão ter nenhuma disciplina de arte, por exemplo, né? Vamos lá pintar, vamos simplesmente pintar, fazer escultura, simplesmente não tem, né? Por quê? Porque perda de tempo, né? Porque a nossa forma de pensar ocidental vai entender que o que importa mais é a forma lógico-racional de você resolver os problemas, e não a forma intuitiva, né? Vocês lembram que eu falei para vocês alguns vídeos atrás, que eu quando eu fiz a minha graduação, né, lá em 1900 bolinha, né, a intuição era uma coisa que a gente discutia em sala de aula. Como é que a gente vai fazer para desenvolver a intuição? Era uma coisa que como desenvolver a intuição? Hoje em dia nem se fala mais em intuição, nem se fala. É quase que uma coisa apócrifa, né? É tabu, é palavrão. Você fala, oi, intuição? Tá maluco? Né? Olha, não, você tem que intuir o que o teu paciente quer. Oi, como assim intuir o que o paciente quer? Ou você tem um pensamento lógico para deduzir o que esse cara precisa, ou você está fazendo charlatanismo, né? É isso que a gente vai ouvir hoje. Vocês vão ouvir isso hoje, né? Por aí. Então veja que nós, né, retomando lá o Capra, nós cada vez estamos nos tornando mais yang. Uma hora isso vai virar, né? Não vai ter como. Então a gente ocidental, a gente tem dificuldade para ter esse pensamento lógico, esse pensamento quase que mítico, simbólico, né? Porque a gente é muito treinado a ser cartesiano, a ser lógico-racional. A gente treina as crianças desde pequenininhas a serem lógicas, né? E não simbólicas, né? É um trauma quando você descobre que o Papai Noel não existe, né? Será que ele não existe? Mas enfim. Bom, vamos lá. Porém, né, alguém que desenvolva um pensamento simbólico compreenderá que a doença, né, aí que ela está falando um pouco do terapeuta, né, o terapeuta que se esforce para transcender um pouco a questão lógico-racional e entrar lá no universo simbólico, alguém que desenvolva o pensamento simbólico, né, ele vai compreender que a doença e mesmo o próprio tratamento também é simbólico, tá, corresponde a algo simbólico, né, de alguma coisa mais profunda do próprio ser. São caminhos nos quais a pessoa aprende mais sobre si mesma e sobre a relação do mundo interno com o externo. E aí, não tem como eu fugir disso, né? Eu trouxe aqui uma cena do filme Freud Além da Alma. Quem não viu, veja, né? Veja esse filme aqui. Claro, ele está falando ali do nascimento, do surgimento da psicanálise, mas o que é o tratamento psicanalítico, se não um tratamento puramente simbólico, né? O terapeuta, o analista aqui atrás, a pessoa deitada ali no divã, de costas, olhando para a parede e tal. Isso é simbólico, né? Então aqui, ó, a doença, e o Freud foi o primeiro cara na nossa tradição ocidental a sacar isso. Olha, quando aquela mulher histérica lá tinha paralisia no braço, não conseguia mexer, não é um problema no músculo, não é um problema no braço dela. Por isso que ela ia para o médico olhava e dizia, mas não tem nada, você tá doida? Né? É óbvio que não vai ter nada, porque o problema não está aqui, né? O braço é o sintoma, né? É o símbolo de uma coisa mais profunda, de uma coisa mais que está por trás do que aquilo que a gente está vendo. Né? O que foi a psicanálise, se não fazer esse escavamento, né, para descobrir o significado simbólico dessa contração no braço, né? Que aí vai falar, é o sintoma da neurose. O que é a neurose? Alguma coisa que não foi resolvida, que continua indivíduo, até que uma hora ela vai sair numa forma simbólica, né? Por exemplo, uma contração histérica, né? Então veja, e se você tem essa compreensão, né, de que
a doença do braço não é do braço, mas ela é simbólica, que o problema de relacionamento não é porque você é ruim com mulher, mas isso é um sintoma, isso é simbólico, né? Que o teu problema em arrumar emprego, que o teu problema em ter amigos, que o teu problema em sei lá o quê, né? Em comer demais ou comer de menos, ou sei lá o que seja, isso é um símbolo de alguma coisa mais profunda, e você buscar um tratamento igualmente simbólico, né, você vai poder ir muito mais profundo do que simplesmente entender que o fato de você ter uma bulimia ou uma anorexia ou um transtorno alimentar, por exemplo, é um problema de desregulação hormonal no teu corpo, né, que eu posso resolver com algum medicamento, por exemplo. Não que essa variável não esteja presente também, ela também pode estar presente, mas, e aí qualquer um que já se aprofundou um pouquinho aí na psicanálise sabe, né, que quando você resolve o sintoma de um lado, ele vai aparecer no outro, né? Se você estava com problemas de depressão muito profundos e você tratou aquilo lá na base de medicamento, tudo bem, né? De repente você cura a depressão, você para de ser deprimido, mas ele vai pipocar em outro lugar, né? O teu casamento vai pro saco, o teu problema no trabalho, em algum outro lugar. Veja, eu não estou dizendo para não usar medicamento, tá? Não estou fazendo apologia à antipsiquiatria, não é isso. Tá? Mas eu estou só dizendo que a doença ela é simbólica também, ela tem uma dimensão simbólica, o tratamento tem uma dimensão simbólica, e se você consegue compreender isso, que é isso que ela está propondo aqui, você vai ser um terapeuta muito melhor que os outros, né? Você vai ter um ganho terapêutico muito melhor que os outros, né? Do que simplesmente ficar achando que o problema que o indivíduo apresenta para você é porque ele nasceu numa família pobre e aí de repente, como ele não tinha dinheiro, ele tem inveja de quem tem dinheiro, sabe? Não é aquilo que é evidente. Qualquer um que já estudou psicanálise sabe que o problema nunca é o que é evidente. O que é evidente é o sintoma, né? O que é evidente é o símbolo, né? Se você não pegar esse símbolo e não interpretar ele, você não vai chegar na raiz real do problema, né? A psicanálise pura, né? Isso aqui, veja, psicanálise pura, né? Não vou nem estender mais isso, né? Então ela vai falar assim, nós temos dificuldades de ter um pensamento simbólico, nós ocidentais, ela está falando, né? Pois a nossa própria linguagem é baseada em conceitos e não em imagens, né? É mais em conceitos do que em imagens, como é, por exemplo, no idioma chinês, né? Diferente do que acontece nos povos orientais. Talvez, por isso, eles tenham uma visão mais ampla, e entre aspas, né? O que para nós parece uma visão mais conformista. O que até eu botei entre parênteses, é assim, muitas vezes você vê, quem já teve proximidade com orientais, eu já tive uma boa proximidade com orientais, já convivi com orientais, né, de convivência mesmo, assim, de viver, ser vizinho, assim, né, de ter uma relação próxima. Oriental mesmo, tá? Chinês mesmo, não é descendente, não. Chinês mesmo, tá? Japonês mesmo, né? Você vê que a forma deles entenderem o mundo é muito diferente da nossa. E que às vezes a gente olha e diz assim, mas você é muito conformista. A gente é muito agoniado, a gente quer a mudança muito rápido. A gente quer que as coisas aconteçam rápido e do jeito que a gente quer que aconteça. E eles têm uma concepção mais assim, cara, tipo assim, não te preocupa, se é para acontecer, vai acontecer. Um pouco parecido do que eram os nossos avós, né? Os nossos avós, eles também tinham essa visão um pouco mais holística. Eu atribuo que uma vida mais próxima da natureza, e acho que a maioria de todos vocês devem ter essa característica, que é o meu caso também, de terem avós que eram mais próximos, né, da agricultura, do campo, do que efetivamente de uma vida urbana, né? Essa coisa de você estar mais próximo da natureza, ela te dá uma noção de que tudo acontece no seu tempo, né? Então, por exemplo, não adianta você plantar hoje e querer colher amanhã, não vai acontecer, né? Você vai plantar hoje, você vai colher daqui a 4, 5 meses, então paciência, você tem que entender que existe um momento certo para as coisas acontecerem, né? Já falei isso em outro vídeo lá, sobre o momento certo das coisas acontecerem, que é a mesma coisa na terapia, né? Tem um momento certo para você botar o dedo na ferida ou não, né? E isso acaba dando uma concepção mais conformista, né? Você já deve ter tido essa discussão, talvez, com os avós de você, mas vó, não, mas a gente tem que mudar, a gente tem que fazer, e a tua avó, não, querido, olha, calma, não é bem assim e tal, e você fica indignado, porque você acha o teu avô, a tua avó muito acomodada, né? Ou acomodado. E na verdade não é apenas talvez uma forma de compreender o mundo mais próxima do simbólico do que do lógico racional, né? Que é o que a gente hoje é em excesso, né? A gente é muito yang. E aí só um exemplo aqui que eu trouxe, né? Que ela fala isso, olha, talvez a nossa linguagem, aí pegando um pouco lá de Wittgenstein, né? Dizer que nossos problemas são problemas de linguagem, né? O próprio Lacan também, né? Problemas de linguagem, né? Que ela faz assim, ó, a linguagem oriental ela já favorece você pensar simbolicamente, você pensar imageticamente, né? Por exemplo, como é que é a árvore?
A palavra árvore em chinês está aqui, ó. Ela é o desenho de uma árvore. Como vocês podem ver aqui, ó, aqui o tronco, né? Aqui como se fosse a copa e aqui os galhos, né? Então aqui é uma forma gráfica de uma árvore. É isso aqui, né? Como é que é a palavra claro em chinês? É aqui, ó. É o sol. Isso aqui representa o sol, né? Em cima da árvore. Então, quando um chinês pensa sol, né? Pensa claro, o que ele pensa? Você fala claro. Quando a gente pensa claro, a gente pensa as palavras, né? As letras. Você pensa claro, vai ver na tua palavra a letra. C-L-A-R-O. Claro, né? Um chinês ele não vai pensar num conjunto de letrinhas. Ele vai pensar numa imagem. Ele vai pensar numa imagem. O que é claro? Um dia ensolarado, né? Umas árvores, uma floresta e o sol em cima iluminando tudo. Isso é claro. Então veja, quando a gente pensa no conceito de claro, a gente pensa uma palavra. Quando um chinês pensa, por exemplo, o conceito de claro, ele pensa uma cena, né? Então, esse modo de pensar é o que vai favorecer você ter um pensamento mais simbólico, né? Um pensamento mais holográfico, né? Ou um pensamento mais lógico, um pensamento mais racional, tá? De novo, só para a gente não esquecer, tá? Não quer dizer que um é melhor e o outro é pior. São pensamentos diferentes, tá? O pensamento racional fez com que a gente desenvolvesse toda uma série de coisas que no Oriente nunca se desenvolveu e talvez nunca tivesse se desenvolvido, né? Por outro lado, o pensamento simbólico fez com que os orientais não perdessem coisas que nós no Ocidente, infelizmente, cada vez mais a gente está indo cada vez mais longe. Então, de novo, não é que um é melhor que o outro, são diferentes, só isso, tá? O ideal seria você conseguir juntar os dois, tá? Então aqui a palavra transforma, né? Um exemplo que ela falou, né? O infinito no finito, porque você delimita, né? Esse é o sentido do conceito. Lembra? Vocês devem ter tido isso várias vezes com professores de vocês em prática de pesquisa. Então, você tem que conceituar o que você quer dizer por tal coisa. O que quer dizer conceituar? Delimitar, delimita, fecha, foca, né? Põe uma direção nisso. Não é para deixar aberto, não é para deixar abrangente, é para você focar. Então a palavra, o conceituar, vamos conceituar o que é infância, vamos conceituar o que é liberdade, o que é amor. Conceituar é você, opa, é isso aqui. Né? Não tem dúvidas que é isso aqui. Chegamos num ponto, né? Já o símbolo é o contrário, ele transforma o finito no infinito. Então, um tipo de pensamento te leva a focar e outro tipo de pensamento te leva a abrir. Tá? De novo, se vocês pararem para observar, não tem o melhor, não tem o pior, não tem o certo, não tem o errado. São apenas formas diferentes de você fazer a mesma coisa, pensar, tá? Mas que vão dar direcionamentos diferentes na tua forma de se relacionar com o mundo. Tá? O que a autora coloca, que não chega a ser uma crítica, né? Não é uma crítica, mas eu colocaria como uma constatação de um fato, é que nós, nas nossas práticas terapêuticas, principalmente focando as psicoterapêuticas, né? Que a gente vai chamar de psicoterapêutica, elas foram muito para esse lado do foco, né? E com isso a gente acabou perdendo muita coisa. Talvez fosse interessante nós, principalmente da área psicoterapêuticas, tentar buscar essa coisa mais ampla. Porque o nosso objeto principal de estudo, que vai ser, em última análise, o inconsciente, ele se comunica desse modo. Então, é melhor que a gente saiba tentar interpretar ele por aí. Vamos lá, que senão o tempo já passa. Bom, o Qi, né, ou o Ti, né, ou o Qi, eu nem vou falar muito disso aqui, porque a gente já teve outro vídeo lá sobre o Ti, tá? Então só vou passar rapidinho aqui, porque ela fala ali no texto. Tá, mas só para colocar aqui, vocês viram, né? Ela colocou lá no texto que, como visto anteriormente, não existe uma tradução literal, né, para o ideograma que corresponde ao Ti. Né? Ele evoca a imagem do arroz cru, que por meio da respiração é transformado em alimento. Ou seja, ele evoca a ideia de uma energia que força a transformação. A gente viu lá no outro vídeo sobre o Ti. Né? Então, o que é o Ti? O vapor que cozinha o arroz. Né? O Ti é a ideia constante de transformação. Tá? Por isso que o Ti pode ser entendido também como a força vital ou a força primordial. Veja, é simbólico isso. Né? Simbólico, o vapor cozinha o arroz, a força vital, o arroz é a força vital, né? Para um oriental, basicamente a alimentação dele é baseada no arroz, né? É a força primordial da onde todo o resto vem, né? Pois tudo que existe só existe por meio da transformação de algo em outra coisa. O fruto só existe porque a semente se transformou em planta, né? Então, a própria ideia de Ti é uma ideia simbólica, né? Que você só vai conseguir alguma coisa se você transformar algo em algo, né? As coisas não brotam do nada, elas não aparecem do nada, não surgem do nada, né? Elas surgem a partir de transformações contínuas, mutações de uma coisa em outra, né?
a transformação do Ti está presente na própria representação do ideograma, né, como está aqui. Para nós ocidentais, a gente olha e tenta dar um olhar lógico para o ideograma, tenta identificar aonde que tem um arroz ali, aonde que tem a gente tenta logicamente tenta dar uma forma, né, e a gente não consegue. Na própria representação do ideograma, pois a própria natureza simbólica da escrita permite que diferentes pessoas tenham interpretações diferentes do mesmo texto. Né? Ou mesmo uma única pessoa pode ter entendimentos diferentes sem ler o mesmo texto em momentos diferentes da sua vida. Isso aqui também acontece com a gente no Ocidente, nossa linguagem ocidental, vocês sabem disso, né? Se você lê um livro com 15 anos de idade, você pega o mesmo livro para ler depois quando você tem 40, é óbvio que você vai ler ele com outros olhos, você vai ler ele diferente, você vai ver que você não viu muitas coisas quando você tinha 15 anos. Né? Então o fato de ler o mesmo livro em momentos diferentes da tua vida e ver coisas diferentes, isso também acontece com a gente. Mas o que ela chama a atenção ali é que no caso da própria linguagem oriental, isso é muito mais intenso, porque a própria língua, a própria linguagem deles não é conceitual, mas é imagética. Né? Então, quando uma pessoa desenha, em última análise, né, uma letra, um símbolo, ou um ideograma, que seria a palavra mais certa, né? Quando a pessoa desenha um ideograma, veja, ela não escreve um ideograma, ela desenha um ideograma, o modo como o desenho é feito te dá a capacidade de você interpretar a coisa de um modo ou de outro, o que para nós seria loucura, né? O que para nós é muito, muito complicado. Né? Inclusive, quando você tem palavras que não têm conceitos muito definidos, né? Que é o próprio problema, por exemplo, né? Vamos pegar uma coisa bem de casa para vocês entenderem bem, né? A própria ideia de, por exemplo, de pulsão, né? O que é pulsão, né? Trieb, né? O que é o trieb? Vão traduzir por instinto. Aí você, não, mas o trieb não é instinto, né? Não tem nem palavra no português para definir o que é trieb. Então se cria lá a ideia de pulsão, se cria a palavra pulsão para explicar o conceito de trieb. Nós não temos um conceito para dizer o que é trieb. Aí fica lá, é desejo. Não, mas é desejo, mas não, é vontade. Não, mas é vontade, né? Ou uma necessidade. Afinal de contas, o que é trieb? É vontade, é desejo ou é necessidade? Não, é os três. Não, mas não pode ser os três. É uma coisa. Veja, como a nossa mente ela é focada no lógico, a gente tem dificuldade para entender, por exemplo, um conceito que não tenha uma expressão linguística no nosso idioma, que é, por exemplo, trieb, né? Ou então o próprio id, né? A gente vai ter dificuldade para entender um pouco esses conceitos. Porque a gente tenta pensar de uma forma lógica. Então, porque a gente tenta sempre focar. Já no caso de um ideograma oriental, tipo um ideograma chinês, eles já estão acostumados a, tipo assim, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso daqui. E aí, amplia, né? Por isso que vocês já devem ter visto, talvez em filmes, eu já vi vários filmes que tem essa representação, por exemplo, concursos de caligrafia, né? Veja que no Ocidente, quando a gente pensa em caligrafia, a gente pensa em uma letra bonita, e lá não é apenas uma letra bonita. O tipo de caligrafia que você faz é como se você mostrasse para a pessoa que está lendo uma realidade diferente. Então, dependendo, né, e tem vários relatos sobre isso, principalmente na língua chinesa, né, de mestres em caligrafia que reproduzem textos clássicos, tipo os textos de Confúcio, que a pessoa, quando lê, né, um texto escrito por um mestre de caligrafia, a pessoa tem um entendimento completamente diferente do que era o texto escrito, por exemplo, uma pessoa que não tem a habilidade da escrita como é um mestre de caligrafia. Por isso que, por exemplo, no Ocidente eles enfatizam muito, né, a caligrafia. Nós no Ocidente não, falei Ocidente, no Oriente, né? No Oriente eles enfatizam muito a caligrafia. Nós no Ocidente já não temos mais tanto isso, né? Enfim, isso aqui já é para falar rapidinho ali, né? Então, o que isso que ela está falando assim, a ideia de ti, que ela vai falar, né? A ideia já está a transformação na própria palavra, porque a própria língua, dependendo de quem olha, de quem vê, vai ter um entendimento diferente. Por isso que, inclusive, é tão difícil traduzir essa ideia para o Ocidente. Por isso que eu falei, a gente acabou traduzindo como a energia, né? Porque é a ideia mais próxima que tem da nossa mente, que consegue captar. Energia, uma coisa que passa e transforma. Tipo energia elétrica, tipo energia mecânica, energia, né? Mas se você for mesmo no radical da palavra, não existe a ideia de energia, né? Como a gente entende energia no Ocidente, né? Mas enfim, isso a gente já conversou lá no outro texto, né? No outro vídeo. Bom, então a medicina chinesa, assim como a linguagem chinesa é simbólica, aí chegamos no ponto, né? Tudo isso para falar
isso aqui, ó. Assim como a linguagem é simbólica, a medicina também, medicina tradicional chinesa, né, também é simbólica, né? Há 3.000 anos atrás, não existiam na China microscópios capazes de mostrar a existência de um vírus, por exemplo, ou micro-organismos patógenos, mas a medicina tradicional identificou a existência e a nomeou com diversos nomes simbólicos, né? Como, por exemplo, a invasão do frio perverso. Né? Isso é uma patologia, isso é uma posologia, né? Posologia? Não, nem lembro, mas é uma indicação de uma patologia, ou então o ataque do vento, ou então o excesso do fogo. Né? Veja, você nunca vai encontrar numa linguagem vinda lá, por exemplo, da medicina tradicional chinesa, coisas tipo inflamação na garganta. Não existe inflamação na garganta na medicina chinesa, porque você vai ter isso aqui, ó, invasão do frio perverso. Né? Uma invasão do frio perverso causando excesso de umidade no meridiano do baço, por exemplo. É isso. Né? Ou no meridiano da Terra, vamos dizer assim. Então, a própria noção de descrição da doença é quase como um texto poético, é quase uma poesia, é quase como uma coisa literária. Né? Chega a ser bonito. Né? A invasão do frio perverso. Coisa bonita, né? É diferente de inflamação na garganta. Veja que a gente é muito vai lá pela lógica. E eles ampliam isso. Né? Então, a própria forma de você pensar, né, ela vai ser simbólica. A forma de você pensar a doença é simbólica. A forma de você pensar o diagnóstico é simbólico. E a forma de você fazer o tratamento também vai ser simbólico. Tá? Isso aqui no próximo vídeo eu vou explicar melhor isso aqui, tá? Então eu vou só passar agora por hora. Então ela vai dizer assim, desse modo, os padrões de funcionamento do corpo, assim como das doenças, foram agrupados em torno de 5 elementos que eu poderia usar uma terminologia junguiana, né? Que seriam 5... Puta, agora fugiu até o nome. Arquétipos, né? Que seriam tipo 5 arquétipos, né? Que são considerados estruturantes do universo, que vai ser a água, a terra, o fogo, a madeira e o metal. Tá aqui, né? Aqui, água, fogo, terra, metal, madeira. Água, madeira, fogo, terra e metal. Tá? Ou ar também. Vocês também vão ver às vezes o metal sendo substituído pelo ar. Tá? Então veja, essa ideia de que o universo é formado por 5 elementos, que na tradição ocidental a gente também tem, né? Eu acho que eu vou gravando os vídeos, eu não lembro agora a sequência que vai passar para vocês, mas eu acho que a gente já viu um pouco disso. Foi no texto anterior do Tim lá, né? No Ocidente, a gente vai ter a nossa tradição ocidental, vai dizer que o universo é feito de 4 elementos, né? Terra, fogo, água e ar. Né? Não tem a madeira, né? E o metal corresponde ao ar, né? A gente também tem essa simbologia, vamos dizer assim. Só que no Oriente são 5 elementos, não 4, né? Entra aqui o 5º, que é a madeira. Mas veja, isso é uma concepção simbólica, de novo, para a compreensão do universo. Então, você vai ter órgãos relacionados à madeira, você vai ter estações do ano relacionadas à madeira, você vai ter sabores relacionados à madeira, você vai ter emoções relacionadas à madeira, entende? Você vai ter climas, né, relacionados à madeira, ou fogo, ou a terra, ou metal. Então, tudo isso são formas simbólicas de você se remeter a uma coisa que é, de novo, ó, micro do macro, né? Pequenas representações de fractais maiores, né? Então, quando você entende a relação dos 5 elementos no corpo do indivíduo, você vai entender a relação dos 5 elementos no psiquismo do indivíduo, você vai entender a relação dos 5 elementos no ambiente, na sociedade, no planeta, né? E você, quando vai propor intervenções, você vai propor também intervenções em cima dessa prática, ou dessa teoria, né, simbólica, né? Não tem como explicar muito aqui agora isso, porque é bem profundo isso, tá? Mas entendam isso, tá? Porque a simbologia da medicina chinesa, ela vai fazer isso. Ela vai categorizar o indivíduo, as doenças e os tratamentos a partir de 5 elementos primordiais que formam todo o universo, tá? Fogo, terra, água, ar e madeira. Bom, esses 5 elementos se relacionam com 8 princípios, tá? Lembra lá dos 8... dos trigramas, lá, dos hexagramas, né? Ela vai ter, lá do Paguá, né, 8 símbolos, né? Ela vai se relacionar com 8 princípios, tá? Que não tem relação com o Paguá, mas só para vocês verem como é curioso, né, que chega os números são parecidos, né? Os 8 princípios com os quais os 5 elementos vão se relacionar são o Yin e o Yang, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, aquilo que é superficial e aquilo que é profundo, o deficiente, ou seja, o vazio, e o pleno, ou seja, o excesso, e o frio e o calor.
Tá? A combinação dos 5 elementos com os 8 princípios vai levar a toda uma gama de classificação clínica de distúrbios do indivíduo, como, por exemplo, a insuficiência do rim do rim. Né? Então, por exemplo, está aqui, o cara tem uma deficiência, né, uma insuficiência do rim da água, eu poderia até colocar, né? O rim corresponde ao elemento água, né? Ou excesso da umidade no baço, né? Excesso, tá aqui a umidade, não tem frio, calor, profundo, deficiência plena. A umidade vai ser o excesso de água, né? No baço, né? Quando você pensa muito na terra, né? Porque o baço é terra. Quando você pensa terra e água, muita água na terra, o que você tem? Você tem a lama, né? Então você tem aquela coisa pastosa, aquela coisa grudenta, né? Como é que você faz então para tipo, você quer plantar em algum lugar, né? Você quer fazer uma plantação e o terreno está muito úmido, está muito lamacento, né? Lamacento, o que você faz? Você tem que drenar a água, né? Você tem que tirar o excesso de água para você poder efetivamente fazer a plantação. Veja, isso que é um pensamento que você pensa na agricultura é a mesma coisa que você pensa, por exemplo, na saúde de um indivíduo. Se ele está com excesso de umidade no baço, você tem que fazer uma drenagem da água, você tem que ir lá atuar no rim, por exemplo, né? Provavelmente é o rim que está invadindo o baço, né? Lá nos elementos aqui. Depois eu vou explicar melhor os 5 elementos no próximo vídeo, vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem isso. Então veja, é simbólico a forma de pensamento, né? E aí a forma de tratamento também vai ser assim: então se ele está com excesso de umidade no baço, eu tenho que trabalhar para tirar a água, né? Onde que eu tiro a água? Aí tá lá os pontos de acupuntura que vão dar esse ponto, aquele ponto, né, que estão relacionados com o elemento tal, com o elemento Y, e aí você vai fazendo essas combinações. Então veja, isso aqui é para dizer como é que é feito, por exemplo, um diagnóstico na medicina chinesa, né? Você nunca vai encontrar na medicina chinesa um diagnóstico do tipo hipertensão. Não vai existir hipertensão. Diabetes. Não vai existir diabetes na medicina chinesa. Não vai existir hipertensão. Não vai existir... O que vai existir? Vai existir excesso do fogo no coração, né? Vai existir ataque do vento no pâncreas, no baço pâncreas, né? É isso que vai ter, né? Insuficiência do yang do baço, insuficiência do excesso do yang do fígado. É isso que vai uma pessoa descontrolada emocionalmente vai ter um excesso de yang no fígado, com certeza, né? Uma pessoa muito irritada, muito raivosa, uma pessoa aí muito, né, um bipolar, por exemplo, vai ter essa alteração ali entre um excesso provavelmente do fogo e água, né? Enfim, entende? A forma de fazer o diagnóstico, ela é simbólica, consequentemente o tratamento também, né? Então tá aqui, ó. No diagnóstico, assim como no tratamento, a leitura e a interpretação dessas expressões também é simbólica, pois elas oferecem a compreensão da situação como um todo e não apenas a disfunção local, né? Em si, por exemplo, os rins produzem a medula óssea, né? Então veja, a gente na nossa... Como assim o rim produz a medula? Não faz sentido isso, né? Até no texto ela brinca, né? Muito tempo depois o pessoal descobriu que realmente algumas, né, ela fala, algumas células que são produzidas no rim são responsáveis pela criação do tutano nos ossos, tal. Nossa medicina mais atual chegou a essa conclusão, né? Mas ela brinca, né? Mas os chineses já sabiam disso há muito tempo. Não é que os chineses sabiam disso há muito tempo, né? Ou talvez até soubessem pela observação, né? Mas é que na ideia da medicina chinesa, por exemplo, os ossos são regidos pelo rim. Então a medula, né, a parte interior dos ossos, é regido pelo meridiano do rim, tá? Não é o órgão rim. Quando a gente fala rim, é forma de dizer, mas estou falando aqui no meridiano de energia lá que a gente já viu em outros vídeos, é regido por aquele meridiano lá, né? Então veja, isso é simbólico, então o tratamento também vai ser simbólico, tá? Usam-se então os 5 elementos descritos como padrões de agrupamentos e repetições como arquétipos, né? Eu tinha falado antes ali, né? Arquétipos que aglutinam em si valores, elementos psíquicos, imagens, etc. Né? Por isso que a forma de você pensar o tratamento, ela não é lógica. Ela não é lógica, né? Foi aquilo que eu acho que eu já falei em um outro vídeo. Quando você vai, por exemplo... Não falei. Quando você vai, por exemplo, se tratar, por exemplo, estou com um resfriado, né? Estou eu e outra pessoa com um resfriado. A gente vai lá num acupunturista para se tratar, num médico ocidental para se tratar, provavelmente ele vai passar o mesmo tratamento para nós dois, porque entende-se que a doença é a mesma, a causa é a mesma, então vai passar lá um antigripal, um antitérmico, um antistamínico e um anti-inflamatório, aí pronto, vai para casa, né? O tratamento é o mesmo para as duas doenças que são iguais. Na medicina chinesa não vai ser assim, né? Na medicina chinesa, 2 pessoas vão para lá tratar gripe, por exemplo, cada uma vai ser tratada de um modo diferente. Por quê? Porque
é diferente, né? A forma como você vai fazer o diagnóstico e propor o tratamento para cada pessoa vai depender de todo o contexto dela e não apenas da manifestação, né, do sintoma que ela está apresentando, que é a gripe, né? A mesma coisa no caso de uma análise, né? De uma psicanálise, né? A pessoa tem neurose, né? Então o jeito de você tratar um neurótico é igual ao jeito de você tratar outro neurótico? Claro que não, né? Cada caso é um caso, lembra do Freud, né? É isso, né? Na medicina chinesa vai ser a mesma coisa. A mesma doença, muitas vezes, é tratada de modos diferentes em pessoas diferentes. E às vezes pessoas com doenças diferentes são tratadas com o mesmo tratamento, com o tratamento igual, né? Porque é sempre o que está por trás desse universo simbólico que vai ser a base do tratamento, tá? Não posso aprofundar muito porque já passou 1 hora já. Bom, vamos lá. Então, antes, porém, de surgirem os 5 elementos, né, e os 8 princípios e os diversos padrões de integração entre a medicina chinesa, entre eles, né, a medicina tradicional chinesa, a MTC, baseou-se na teoria do Yin e Yang. Então, aqui ela vai dar um enfoque maior no Yin e Yang, porque é a base de toda a teoria. Tá? A base de toda a teoria, toda a medicina oriental, todo o pensamento médico oriental, a base vai estar aqui, ó, no Yin e no Yang. Até poderia dizer o Qi ou o Tao, né, o Yin e o Yang. Tá? A gente já conversou um pouquinho sobre Yin e Yang, mas só pra gente hoje, então, vamos falar do Yin e do Yang, já está no finalzinho, né? Já deu bastante tempo esse vídeo, mas vamos tocar ainda essa partezinha aqui do Yin e Yang, que eu quero aqui, eu acho que eu vou tentar deixar mais claro para vocês. O grande objetivo desse vídeo aqui, dessa aula, desse texto, é essa compreensão do Yin e Yang, tá? E é claro, tudo isso para dizer, até agora a gente falou tudo isso para dizer o quê? Que o Yin e o Yang são simbólicos, né? Não existe Yin e Yang, você não pega isso, isso é uma simbologia, né? Isso é um pensamento simbólico, né? Imagético, né? Então, o Yin e o Yang são polos da mesma coisa, né? São polos iguais da mesma coisa. Sem a noite não haveria o dia, sem o dia não haveria a noite. Tudo tem um aspecto Yin e um aspecto Yang. Todo Yang contém em si o Yin e todo Yin contém em si o Yang. É a base aqui do símbolo, que você já viu esse símbolo aqui, né? Por exemplo, aqui o escuro é o Yin e o claro é o Yang. Mas no centro, no âmago do Yang, existe o Yin, que representa essa bolinha branca, do mesmo modo como no centro do Yin existe o Yang, que é essa bolinha preta, e aqui essa bolinha branca. Né? Então, esse sistema Yin-Yang mostra uma visão integradora e holística que não permite a dicotomia entre matéria e espírito. Não dá para você separar matéria e espírito. Né? Corpo e mente, céu e terra, homem e mulher. Não dá para você separar. Tá? Aqui eu tentei trazer algumas imagens, porque assim, quando a gente olha o Yin e o Yang, a gente pensa logo nesse símbolo aqui, né? Mas isso aqui é o resultado final do símbolo, tá? Na verdade, se você vai nos textos taoístas lá mais antigos, que vão mostrar como que surgiu o Yin e Yang, a representação é mais ou menos como essa daqui, tá? Eu não consegui achar uma sequência contínua, então eu trouxe essas duas imagens. É como as representações são sempre assim, vai ter aqui o Wu-Ji, ou o Wu-Wi, né? Que seria tipo o todo, né? O todo ele vai se dividir em 2. É como se fosse, né? É difícil até explicar, a gente não tem nem repertório linguístico para explicar. Mas é como se fosse Deus se separando dele mesmo, né? Deus se manifestando de uma forma física e não física, né? Quando lá na Bíblia você vai lá, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, de repente Deus disse faça-se a terra, né? Quando Deus diz faça-se a terra, é como se fosse assim, o todo se separa em Yin e Yang, né? O material e o imaterial, né? Então, desse estado aqui, tá? A próxima etapa seria essa aqui, ó. Tá? Por isso que eu tentei juntar os dois aqui, porque eu não consegui um que mostrasse todo. O todo, ele se transforma em 2. Esse 2, que vai ter um lado claro e um lado escuro, ele começa a entrar em movimento, tá? Então, essa coisa aqui começa uma espiral, ó, é isso que acontece. É como se um começasse a empurrar o outro e ele começa a girar, e ele começa a entrar em movimento. Ele começa a estar continuamente em movimento, e isso é um movimento de transformação, né? A ideia do Yin e Yang é sempre o movimento da transformação, tá? E são coisas que nunca, absolutamente nunca vão poder ser separadas, e o Yin e o Yang estão em absolutamente tudo. Tudo é Yin e Yang, tá? A gente muito didaticamente, quando a gente está aprendendo medicina chinesa, ou quando a gente está aprendendo tratamento, às vezes a gente começa a dizer assim, tem o Yang, tem o canal Yang, tem o canal Yin. Mas não é que tem o canal Yang e tem o canal Yin. Não tem como você separar. As duas coisas vão estar sempre no mesmo lugar. Tá? Um exemplo fácil para vocês entenderem é como se eu pegasse esse bloquinho aqui. Ó. Esse bloquinho, essa folha,
né? Ela vai ser yin e yang, tá? O que é o yang? Né? O yang é o que está em cima. A parte de cima é yang. O que é o yin? A parte de baixo. O baixo é o yin. Não tem como você separar a parte de cima e a parte de baixo, porque é o todo. A folha, ela vai ter sempre a parte de cima e a parte de baixo. É como se eu fizesse assim, se eu pegasse, separasse e dissesse assim, olha, né? Aqui. Isso aqui vai ser yang. Vocês não estão vendo, né? Deixa eu pintar aqui. Né? É como se eu pegasse aqui, separasse assim e falasse, ó, tá vendo? Né? Essa aqui é a folha. Mas essa folha, ela tem uma parte que é mais yang e uma parte que é mais yin. É claro que quanto mais para cima é mais yang for, quanto mais para baixo mais yin é. Mas assim, ó, daqui para baixo é yin, daqui para cima é yang. Ok? Beleza? Tranquilo. Aí, se você pegar essa folhinha aqui, tirar aqui, e fizer isso aqui, tá, então isso aqui é yang, isso aqui é yin, beleza. Mas se eu fizer isso, né? Aí você vai dizer assim, agora então só tem o yin. Não. Agora você voltou a ter de novo yang e yin. Lembra? Fractal. Né? Isso aqui que antes era tudo, era yin e yang, e isso aqui era só yin, a hora que eu separo, isso aqui passa a ser yin e yang. A parte de cima é yang, a parte de baixo é yin. Então você nunca vai conseguir separar um do outro, porque eles são dois aspectos da mesma coisa. Então todos nós temos os dois aspectos da mesma coisa. Tá? É como é fácil vocês entenderem, tipo assim, todo homem tem hormônio de mulher dentro de si, toda mulher tem hormônio de homem, hormônio masculino dentro de si. A gente tem, tá? Não na mesma intensidade, não na mesma proporcionalidade, mas você tem o âmago do seu contrário dentro de você, tá? Não tem como você separar isso, não tem como você tirar isso, né? Porque se você tirar isso, você vai se desfazer, você vai se transformar numa outra coisa. Sim, se transformar numa outra coisa, mas você não é mais aquilo que você é agora. E essa outra coisa vai ter também o yin e o yang. Isso nunca vai se desfazer, tá? A gente está o tempo todo se transformando. É como aqui, né, o exemplo que eu dei. Essa folha aqui, ela está o tempo todo, se você transforma ela, separa em dois, agora você tem duas folhas com yin e yang, igual, tá? Sempre se transformando, mas sempre mantendo o padrão do yin e do yang. Então aqui, né, o yin, para fins didáticos, tá? Mas também isso aqui é verdade. O yin é feminino, é passivo, é interno, a morte, a sombra, o mal, o obscuro, a terra, o útero, o inconsciente, o eros, né? O eros é no sentido grego, né? A emoção. O yang, ele é masculino, ativo, externo, a vida, a luz, o bem, o claro, o céu, o falo, o inconsciente, o logos, né? O logos aí também no sentido grego, né? De razão. Veja, eles não têm, já falei isso antes em outro vídeo, mas só para reforçar, eles não têm uma conotação moral. Não dá para você dizer assim, então o yin é mal, então o yang é bem, é bom. O yin é mulher, cadê? Feminino, né? O yang é homem, é masculino. Então o homem é bom, a mulher é má. Não, cara, ou melhor, até é isso, né? Mas não veja isso no sentido de valor. Né? No Ocidente a gente colocou isso como uma ideia de valor. Um é melhor que o outro. Que teoria machista, então, né? A teoria da medicina tradicional chinesa. Não, cara, não pensa ela do ponto de vista ocidental, que você separa as coisas em caixinhas e diz isso aqui é bom, aquilo ali é ruim. Né? Não é isso. Quando ele coloca isso, não tem como você compreender o bem se você não entra em contato com o mal. Não tem como você compreender a luz se você não entra em contato com as sombras. Não tem como você compreender as sombras se você não entra em contato com a luz. É a base do pensamento psicanalítico. Se você tentar abafar a sombra que existe dentro de você, né, numa linguagem aí junguiana, numa linguagem aí até freudiana, né, se você tentar abafar aqueles aspectos mais sombrios que existem dentro de você, cara, você vai ficar doente. É isso que vai acontecer com você. Você vai se destruir, né? Porque o bom, o correto, o certo é você deixar aflorar isso, ter contato com isso e, se for o caso, transformar, né? Porque nem o próprio Freud dizia, você tem que reprimir algumas coisas, porque senão não dá para ter a vida em sociedade. Mas não é simplesmente reprimir por reprimir, você tem que fazer aquilo vir à tona. Por isso que você faz isso num ambiente, num setting terapêutico, onde é mais, né? Vai ter ali a proteção do ambiente, digamos assim, e você transforma aquilo. Mas para você transformar, você tem que fazer vir à tona, você tem que entrar em contato. Então não existe nada de ruim no mal, não existe nada de ruim na sombra, como não existe nada de... Melhor, existe, claro, aspecto ruim, mas é importante que você entre em contato com esses seus aspectos, tanto com o aspecto mal da sua natureza, quanto com o aspecto bom da sua natureza, né?
E vice-versa, né? O aspecto ativo, o aspecto passivo, o aspecto extroversivo e o aspecto introvertido. Se você for só uma coisa, você vai efetivamente, no mínimo, você vai ser uma pessoa com problema, complicada, vamos dizer assim, não vou nem usar outros termos. Né? Você vai ser uma pessoa com transtornos. Você precisa ter o contato sempre com os dois, tá? Então aqui, ó, foi até uma coisa que ela frisou no texto e eu quero destacar aqui. Que é importante destacar que a ideia de polaridades opostas e complementares, que é a ideia do yin e do yang, tá aqui, ó, eles formam uma unidade, né? A imagem ela é formada pela junção do yin e do yang, né? Não é a mesma coisa que a ideia ocidental, tá? Da dualidade contraditória, da dualidade cartesiana, que é isso que a gente fala assim, então é bem contra o mal, né? Ou você é bom ou você é mal. Não é assim, não é isso aqui, ó, não é o bem versus o mal. Duas coisas separadas em um conflito, o bem tentando vencer o mal, né? O Guerra nas Estrelas lá, né? O Darth Vader versus o Obi-Wan Kenobi lá, né? Uma luta contínua, um sobre o outro. Não é luta, não é conflito, é harmonia, harmonização dos contrários, tá? Então não é o bem versus o mal, é o bem e o mal. Dois lados da mesma coisa, porque você é bom e mal. Você pode não gostar, você pode não aceitar, você pode não querer levar isso na sua cara, mas sim, você tem um aspecto maligno dentro de você, que está lá, querendo se manifestar, e de tempos em tempos é bom que você dê uma vazão para ele se manifestar, né? Se você não dá vazão para os seus aspectos mais maléficos, vamos dizer assim, eles vão te destruir. Então você precisa canalizar isso de uma forma adequada, mas deixar vir à tona, deixar entrar em contato, isso é importante, né? Então não é o amor versus o ódio, é o amor e o ódio. Não é o homem versus a mulher, é o homem e a mulher. Não é o alto versus o baixo, é o alto e o baixo. Foi aquilo que eu mostrei aqui, ó. A partir do momento que você separa, mesmo separando não adianta, você continua tendo a parte de cima, continua tendo a parte de baixo. Não tem como você separar isso. Não tem como você dizer o lado de cima é melhor, o lado de baixo é pior. Não vai acontecer. Não é essa o pensamento. Então o pensamento do Yin e Yang são duas polaridades complementares, duas polaridades opostas e complementares. E você vai ter que estar o tempo todo alterando entre um e o outro. Tá? Isso é a saúde. A doença é quando você estagna, né? Você para num ou para no outro. Excesso de um, excesso do outro. Falta de um, falta do outro. Por isso que eu falei aqui, é importante você entrar em contato com o mal. É importante você entrar em contato com a sua sombra. Né? É importante você entrar em contato com aquelas coisas, com aqueles seus desejos, que você diz, meu Deus, mas não, uma pessoa boa não pensa isso, não sente isso. Não, é importante você entrar em contato com isso. E, em alguns casos, dependendo da situação, até executar algumas coisas que, né, inconscientemente, ali no seu âmago, nos seus instintos mais profundos, vamos colocar assim, querem vir à tona e você diz, não. É importante você dar espaço para essas coisas, né? E existem mecanismos para a gente fazer isso, vocês sabem disso, né? Então, assim, é importante você ter a compreensão de que existem esses dois lados, esses dois lados se manifestam em você, não é que eles se manifestam em você, eles são você, você tem esses dois aspectos, e você vai, para a sua evolução, tanto quanto organismo, para a sua saúde, tanto orgânica, né, como para a sua saúde psíquica, como para a sua saúde existencial, espiritual, você precisa estar o tempo todo entrando em contato com esses dois aspectos da mesma coisa, né, que é o ser. O ser vai ter o aspecto yang e o aspecto yin, o aspecto masculino e o aspecto feminino, o aspecto sombrio e o aspecto luminoso, né, o aspecto sinuoso, né, e o aspecto direto, né, que é aquilo que eu estava falando antes, dos pensamentos lógico-formal e simbólico e imagético. Qual que é o melhor? Qual que é o certo? Não tem certo e errado. O pensamento racional ocidental, ele é yang. O pensamento mítico, simbólico, imagético, oriental, ele é yin. Não é que o ocidental é melhor e o oriental é pior, ou vice-versa. Não, são dois aspectos. E a gente percebeu, principalmente no Ocidente, que pelo fato da gente ter negado muito um desses aspectos, que é, por exemplo, o pensamento simbólico, imagético, holográfico, a gente acabou desenvolvendo toda uma série de doenças psíquicas, emocionais, né, que outros povos não teriam, ou não tiveram, ou talvez nunca vão ter. A gente acabou desenvolvendo algumas doenças, algumas, né, patologias, porque a gente rechaçou. Não,
pensamento simbólico, essa coisa do não é exato, não é preciso, isso é errado, não é, não, besteira. Deixa isso para quem pessoal da filosofia, das artes, não sei, que coisa doida. Vamos para aqui pro que interessa, a matemática, a lógica. Quando a gente fez essa separação, a gente teve ganhos, né? A gente foi o que foi, não pode negar, mas a gente acabou se transformando numa sociedade. É como Midas, né? O mito de Midas, você toca e vira ouro. Sim, tudo que você toca e vira ouro, e a tua vida vira um inferno por causa disso, porque você não consegue comer mais, né? Então, porque você vai pegar a comida vira ouro, né? Que é o caso das doenças no Ocidente, tá? O que não significa que no Oriente também não tenha o mesmo problema, só que ao contrário, né? Como eles são muito holísticos, vamos dizer assim, talvez até demais, muito imagéticos, simbólicos, eles têm problemas de outro lado. Tá? Como eu me lembro de uma vez um amigo meu, um conhecido meu que foi para a Índia, né, que ele disse que uma coisa que mais chocava ele era o pessoal varrendo o chão ainda, que varria cocorado com uma como se fosse a vassoura, né, só que não tinha cabo. Aí eu falava assim, cara, as pessoas não se tocaram que elas podem enfiar um pau e varrer em pé. Né? E o cara ficava lá cocorado, varrendo. É isso, uma coisa lógica, né? Lógica. Qualquer um de nós pensaria, não, enfia um cabo ali na vassoura e varre em pé. Para que ficar varrendo acocorado? É mais confortável você varrer em pé do que acocorado. Mas de repente para um ocidental, um oriental que nem passou pela cabeça dele, porque o pensamento lógico é mais complicado, é mais difícil, né? Não é mais difícil, é mais distante deles. Do mesmo modo como para nós o pensamento simbólico é mais distante, tá? Então, por fim, gente, vamos lá, acabou. Opa! Essa aqui, eu errei ali a coisa. Então, por hoje é isso, tá? De novo, passou bastante do tempo que eu imaginei que ia ficar, né? Mas por hoje a gente fica por aqui. Eu sei que é muita informação, muita coisa, né? Mas como eu falei, é um texto interessante. Eu aconselho vocês a lerem. Não só ler o texto, mas depois procurar o livro, quem quiser efetivamente, né, ir para essa parte aí terapêutica, clínica e tudo mais, né, e espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou, anotem que aí quando a gente tiver o nosso encontro a gente tira, tá ok? Então aí no próximo vídeo agora a gente dá continuidade no texto e, bom, e é isso, né, a gente se vê então no próximo vídeo, um abraço então, qualquer coisa dúvidas a gente tira depois, tá ok? Até mais então, tchau!